Nunca antes tantos cubanos chegaram aos Estados Unidos em um único ano como em 2022. Em novembro, eles foram cerca de 270 mil, de acordo com dados da Alfândega e da Guarda Costeira dos Estados Unidos, que controlam as chegadas por terra e mar, respectivamente. Logo, segundo dados populacionais de 2021, desde janeiro deste ano, 2,4% dos 11,1 milhões de habitantes de Cuba emigraram para os Estados Unidos. A onda migratória atual supera a desencadeada após o triunfo da Revolução de Fidel Castro, com 250 mil expatriados entre 1959 e 1962, e também aquela durante o êxodo de Mariel de 1980, com cerca de 125 mil expatriados. Este documentário nos convida a refletir sobre o que significa ser um refugiado, a incerteza de um futuro em terras estrangeiras e a coragem necessária para recomeçar em um novo país. A história dos refugiados cubanos é um lembrete de que em todo o mundo existem pessoas enfrentando jornadas difíceis e é nosso dever como sociedade compreender, apoiar e acolher aqueles que buscam refúgio em uma oportunidade para reconstruir suas vidas. São considerados refugiados as pessoas que estão fora de seu país de origem, devido a fundados temores de perseguição relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, como também devido à grave e generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados. O livro Uma Travessia Perigosa traz de forma impactante a realidade de muitas dessas pessoas ao redor do globo, sendo obra de Jane Mitchell, uma das mais destacadas autoras irlandesas de livros para crianças e jovens. Inspirado em fatos reais, esse romance juvenil é narrado por Gali Bichenu, um menino sírio de 13 anos que vive com a sua família na cidade de Kobani, no norte da Síria. Após um grave incidente envolvendo um bombardeio terrorista, a família de Gali decide sair da Síria e ir para a Europa. A travessia de mais de 2.000 quilômetros se inicia, passando por fronteiras cheias de policiais truculentos, campos de refugiados, um mar repleto de perigos, dentre outros obstáculos físicos e emocionais. Como refugiados, eles se tornam reféns da fome, violência, falta de assistência médica, além da constante tensão e ausência de perspectiva. O nome de cada criança dessa história é o nome de uma criança síria real que morreu como vítima da guerra em seu país. Embora a situação dos refugiados sírios tenha suas particularidades, essa diáspora não é isolada. Ela faz parte de um fenômeno global de deslocamento forçado, onde pessoas de diversas nações enfrentam desafios similares na busca por uma vida melhor. A luta por encontrar um lugar seguro onde possam prosperar é uma narrativa comum a todos os refugiados, independentemente de sua origem. Em um mundo moldado por deslocamentos forçados e histórias de resiliência, nossa jornada nos leva ao coração de uma das diásporas mais marcantes do século XX, a dos refugiados cubanos. A história desses indivíduos é um testemunho da busca por um novo lar em meio a turbulentas águas políticas do Caribe. Esta nos levará por caminhos intrincados e multifacetados, onde encontraremos relatos de exílio forçado, adaptação a novas culturas e, acima de tudo, a constante busca por esperança e um futuro melhor. Localizado na América Central, Cuba é um país que possui um território com característica insular. Limita-se territorialmente a nordeste com Bahamas, a sudeste com Haiti, ao norte com os Estados Unidos e ao sul com a colônia britânica das Ilhas Caimãs e a Jamaica. Atualmente, Cuba vive uma das piores etapas da crise econômica crônica, agravada pela queda da receita do turismo na pandemia e pela reforma cambial conduzida pelo regime. Mesmo os cubanos com ensino superior e bons empregos relatam a perda drástica no poder do consumo. A grande maioria dos cubanos que têm emigrado para os Estados Unidos em 2022 o fazem de forma ilegal e arriscando suas vidas. O mais comum é voar para Nicarágua, onde os cubanos não precisam de visto e acompanham guias clandestinos por milhares de quilômetros através de Honduras, Guatemala e México, até pisar no solo dos Estados Unidos. As máfias cobram entre 8 mil e 15 mil dólares, cerca de 42 mil a 80 mil reais. Há também a opção mais barata, mas ainda mais arriscada, tentar chegar à costa da Flórida nos Estados Unidos de barco. No Brasil, de janeiro a novembro de 2022, foram 4.241 solicitações de cubanos,
número que supera inclusive os registros anteriores à pandemia de coronavírus. Cidadãos da ilha foram a segunda principal nacionalidade a solicitar refúgio, atrás apenas dos venezuelanos, principal fluxo migratório para o Brasil. O Brasil tem se firmado como alternativa para emigrar. Primeiro, por ser um destino mais barato que os Estados Unidos, onde restrições na fronteira dificultam o ingresso de cubanos. Segundo, porque é comum que cubanos tenham familiares ou amigos que ficaram no Brasil após desertarem do programa Mais Médicos, que ocorreu há alguns anos. A lei migratória brasileira, ainda que com seus desafios, também é favorável. Ao solicitarem o refúgio, imigrantes recebem um protocolo que lhes permite acessar trabalho, saúde e outros direitos, enquanto o pedido é avaliado pelos órgãos responsáveis, o que pode levar anos. Diana Pérez, uma filóloga de 27 anos e administradora de redes sociais, chegou a Miami em março, após percorrer por 16 dias uma rota pela América Central que lhe custou cerca de $10.000 ou R$53.000. Ao ser entrevistada, ela comentou, aspas, "Decidi vir porque em Cuba não se pode fazer nada, comprar comida, produtos de limpeza, sair para tomar um café, viver do trabalho. As pessoas lá não vivem mais, apenas sobrevivem", fecha aspas, explicou ela à BBC News Mundo. 8 em cada 10 cubanos que emigram para os Estados Unidos têm entre 15 e 59 anos, ou seja, a grande maioria está em idade de trabalhar. Mas eles não querem fazer isso em Cuba, onde o salário mensal de um emprego público equivale a aproximadamente $22, o mesmo valor de R$115. O setor privado se limita a um grupo restrito de atividades e ofícios. Para a socióloga Elaine Acosta, da Universidade Internacional da Flórida, a onda migratória cubana é produto da crise estrutural e do esgotamento de um modelo político e socioeconômico que não oferece alternativas viáveis para sustentar a vida na ilha. Cuba está em crise há décadas, mas a pandemia, o aperto do embargo econômico dos Estados Unidos e uma fracassada reforma monetária e salarial acabaram afundando ainda mais a economia da ilha. Hoje, o governo não consegue pagar seus credores, então os suprimentos vindos do exterior são limitados, algo especialmente grave em um país que importa entre 60% e 70% dos alimentos que consome. Na tentativa de arrecadar divisas, o Estado, que monopoliza o comércio legal no país, vende alimentos e produtos básicos em dólares, moeda a qual apenas parte da população tem acesso. Isso deu origem a um mercado paralelo, mas não resolveu o problema da escassez. Para conseguir frango, pão, arroz, shampoo ou pasta de dente, era necessário frequentemente pegar várias horas de fila desde a madrugada. Durante o dia, ou você trabalhava ou ficava na fila para conseguir comida. Não dava para fazer as duas coisas. Sua geração não viveu a relativa prosperidade dos anos 70 e 80, quando a União Soviética subsidiou a ilha. Esses jovens viveram apenas o longo declínio após o bloco comunista sucumbir. Assim, para eles, as perspectivas de mudança são praticamente nulas, motivo pelo qual seus sonhos por sucesso profissional e abundância passam pela imigração. Em 11 de junho de 2021, dezenas de milhares de cubanos saíram às ruas para exigir liberdade e melhores condições de vida. Foi uma onda de protestos sem precedentes. As autoridades responderam nos meses seguintes com prisões em massa e julgamentos sumários. Também se tornou lugar comum convocar e interrogar na delegacia cidadãos que criticavam abertamente o sistema de partido único, firmado há cerca de mais de 6 décadas. Abre aspas. Chegava uma hora que você não conseguia nem se expressar, postar algo ou fazer um comentário sobre que tudo estava errado. Você não podia falar, porque poderia ter um problema sério. Nos últimos tempos, por postar qualquer bobagem no Facebook, você poderia ser intimado e até preso. Fecha aspas. Lembra Diana. A jornalista, escritora e ativista cubana Mônica Baro sustenta que a falta de liberdade está sendo um fato importante e subestimado na mídia para a imigração. Abre aspas. Depois de 11 de junho, muitas pessoas que participaram da manifestação emigraram assustadas com o nível de repressão. Fecha aspas, diz ela. Mônica explica que, embora grande parte dos manifestantes e pessoas que apoiaram as passeatas não tenham sido presas nos primeiros meses, muitos ficaram assustados e passaram a temer que em algum momento fossem identificadas em vídeos ou então fossem detidos.
Aline Castillo, atriz de 28 anos, chegou a Miami em abril após uma odisseia de 14 dias pela América Central, semelhante à da maioria dos cubanos que chegaram nos Estados Unidos este ano. Abre aspas. Não saí por falta de comida, mas pelas limitações impostas por eu não concordar com o governo cubano. Eles não permitiam a liberdade de expressão de artistas e intelectuais, não tínhamos o direito de criar um espaço privado para nos expressarmos. Vi que em alguns anos minha carreira seria interrompida pelo fato de pensar diferente ou ter participado de alguma manifestação. Eu já sentia que falar o que eu queria poderia causar problemas ou até mesmo para meu grupo de teatro. Fecha aspas, diz a atriz. O passaporte cubano é um dos mais restritos do mundo, tendo isenção em menos de 30 países. Um deles é a Nicarágua, já que em novembro de 2021 o governo de Daniel Ortega e Miguel Díaz-Canel assinaram um acordo para permitir que os cubanos entrem livremente para o país centro-americano como turistas. Esta se tornou então a principal porta de entrada pelo continente para aqueles que visam chegar nos Estados Unidos. Alguns especialistas acreditam que o acordo com a Nicarágua foi uma manobra internacional com o governo cubano para dar válvula de escape à população e aliviar pressões internas em momentos de forte insatisfação pela escassez e repressão. A socióloga Elaine Acosta afirma que o governo cubano continua usando politicamente a imigração de forma instrumental, transformando-a em uma ferramenta para neutralizar as pressões e descontentamentos internos, sendo também um mecanismo de negociação com os governos da região. Roger Garcia Ordaz não esconde suas muitas tentativas de fuga. Ele deixou Cuba 11 vezes em barcos feitos de madeira, isopor e resina, e tem tatuagem para cada tentativa fracassada, incluindo 3 acidentes e 8 vezes que foi apanhado no mar pela guarda costeira dos Estados Unidos e enviado de volta para casa. Cubanos com menos recursos tentam sair construindo barcos improvisados e pelo menos 100 morreram no mar desde 2020, segundo a Guarda Costeira dos Estados Unidos. O organismo americano interceptou quase 3.000 cubanos no mar apenas nos últimos 2 meses. Mas hoje em dia a maioria dos imigrantes cubanos voa para fora da ilha com parentes no exterior, muitas vezes pagando a passagem aérea, seguida por uma difícil viagem por terra. Cuba suspendeu a exigência de visto para saída por via aérea há uma década. Muitas pessoas estão vendendo suas moradias. Os anúncios quase sempre dizem: vendo com tudo dentro. Com esse dinheiro eles custeiam a viagem para países como o Brasil. O cenário, claro, virou uma bomba relógio. O êxodo histórico observado na ilha poderia acelerar o encolhimento da população, além de afastar a mão de obra. O governo cubano culpa o embargo de décadas dos Estados Unidos por seus problemas econômicos. Zenende Hernández, 35 anos, foi um dos 414 cubanos que cruzaram o Rio Grande para os Estados Unidos. Hernández sobreviveu vendendo pão e batata frita no verão de 2020. A situação ficou insustentável quando a Nicarágua abriu suas fronteiras para cubanos e decidiu que era hora de partir. Tive que vender minha casa, ele diz. O custo foi alto, 16 mil para um voo até a Nicarágua e o percurso de 2.880 km para chegar aos Estados Unidos, muitas vezes a pé pelas selvas, montanhas, rios da América Central e do México. Ao longo do caminho, os imigrantes são habituados, ameaçados e extorquidos pela polícia e perseguidos por organizações criminosas que os sequestram e espancam para obter o resgate. A fronteira dos Estados Unidos com o México registrou um número recorde de cubanos tentando cruzar para o território americano no último ano fiscal. Encerrando em setembro, foram 220 mil cubanos, 2% da população da ilha, e o endurecimento das medidas de expulsão colocadas em práticas pelo governo Joe Biden tem potencial para forçar cubanos a buscarem outros destinos, sendo o Brasil um deles. Juan Papier, pesquisador sênior das Américas na ONG Human Rights Watch,
diz que o fator político é indissociável, abre aspas. Há uma crise de direitos civis e políticos com o recrudescimento das repressões. São mais de 1.000 presos políticos após a última manifestação. O contrato social foi quebrado em Cuba. O Estado já não garante a qualidade de vida para os cidadãos. Fecha aspas. Embora em 2022 muitos cubanos também tenham emigrado para a Europa, especialmente artistas de Havana, e para outras partes da América Latina e do mundo, a verdade é que a grande maioria foi para os Estados Unidos por vários motivos. A primeira e fundamental é o apoio das famílias cubanas que já vivem nos Estados Unidos. Elas formam uma comunidade de mais de 1,3 milhões de pessoas e dão suporte aos parentes que decidem deixar a ilha. Abre aspas. Ter meu irmão, tios e primos aqui facilitou as coisas para mim. Eles me receberam na casa deles. Nos primeiros meses não precisei pagar aluguel e nem alimentação. E uma vez acomodada, posso começar a pensar em ser independente. Fecha aspas, comentou Diana Pérez, mencionada anteriormente. Além disso, geralmente, são os parentes nos Estados Unidos que financiam a travessia ilegal de Cuba até lá, já que os valores exigidos são incompatíveis com o bolso de qualquer habitante da ilha. Outro fator são as oportunidades de trabalho que os Estados Unidos oferecem aos migrantes, especialmente aos cubanos. Não é muito segredo que, diferentemente da Europa, em Miami e em outras cidades dos Estados Unidos é relativamente fácil trabalhar ilegalmente em um restaurante, em uma loja ou entre tipos de negócios. Isso, juntamente com alguma ajuda governamental na alimentação e na saúde, permite que os recém-chegados garantam seu sustento. Abre aspas. Os privilégios que os migrantes cubanos desfrutam, tanto em termos de admissão preferencial quanto de assistência na chegada, criaram incentivos para que eles deixem Cuba em direção aos Estados Unidos. Fecha aspas. Explica Ilion Léo Grande, professor da Universidade Americana em Washington e especialista nas relações Cuba-Estados Unidos. Os cubanos Richard de Moreira e Ridel Brel passaram cerca de um ano na base naval de Guantánamo, uma base norte-americana em território cubano, ao serem interceptados por barcos americanos durante uma travessia clandestina com destino aos Estados Unidos. E isso até serem admitidos pela Austrália como refugiados em 2016. Seus depoimentos precedentes convenceram as autoridades de um medo crível, ou seja, uma possibilidade significativa de que você possa demonstrar às autoridades que foi perseguido ou que há um termo fundamentado de que, se voltar ao seu país de origem, pode ser torturado ou perseguido por motivos de raça, religião, nacionalidade, filiação em determinado grupo social ou opinião política. Abre aspas. Pelo menos pensávamos que, graças às aulas gratuitas de inglês que nos deram em Guantánamo, não teríamos muitas dificuldades com o idioma, mas, claro, aprendemos no sotaque americano. Quando chegamos à Austrália, não entendíamos nada. Fecha aspas. Conta Ricardo rindo. Felizmente, as confusões com o idioma foram o único obstáculo. Todo o resto ocorreu quase sem problemas. O governo e outras associações ofereceram a eles cursos de inglês, manutenção, casa e alimentação, até que arrumaram um trabalho e se tornaram independentes. Ridel anseia por ver o filho que deixou para trás quando saiu de Cuba, e agora tem 8 anos, abre aspas. Mas para os opositores é difícil voltar. Tenho medo de chegar e de que não me deixem entrar ou me interrogam. Fecham aspas, admite. À distância, ambos seguem atentos à realidade de seu país natal e participam de atividades políticas pedindo alternativas ao governo socialista. Eles veem pouca evolução na Cuba que deixaram para trás. A economia permanece frágil e alimentos e remédios escassos. O fluxo migratório continua e dezenas de milhares de cubanos seguem tentando fechar os Estados Unidos na esperança de serem admitidos. Agora vamos ver de perto as experiências e trajetórias de boa parte dos cubanos que saem de seu país de origem e vêm para países como o Brasil.
Para isso, nós entrevistaremos a seguir um imigrante cubano real que preferiu não ter o rosto revelado. Ele contará como foi sua chegada aqui no Brasil. Olá, eu sou o Davi e eu vim entrevistar o senhor sobre um trabalho que eu vou fazer sobre Cuba. Qual é o seu nome? Victor. O senhor nasceu em Cuba, né? Aham. Eu posso te fazer algumas perguntas? Pode sim. Então, a primeira pergunta é qual foi o principal motivo que o levou a deixar o seu país de origem? Pronto, no meu caso, a minha esposa veio a trabalhar aqui no Brasil por um programa do governo federal. Ela veio a trabalhar por um contrato de 3 anos, aí eu vim mais minha filha para acompanhar ela nesses 3 anos de trabalho. Ok. Posso fazer mais uma pergunta? Pode sim. Como foi o processo de migração? Teve algum desafio significativo ou foi tudo de boa? Não, da parte do Brasil estava tudo legal. Da parte cubana foi complicado. Foi um processo muito demorado, muito burocrático. Burocracia. Demais, burocracia demais. Eles pediam um documento, depois que eles pediam um documento, eles pediam outro. Só que pela parte do consulado brasileiro, já tinha definido o que eu precisava para mim. Mas eles não queriam que nós viéssemos para estar todos juntos aqui, então eles fizeram aquele negócio sendo mais demorado, mais burocrático. Foi complicado, eu passei uns 6 meses fazendo documentos. Foi. Posso fazer mais uma pergunta? Pode compartilhar alguma das experiências que teve durante a sua jornada? Aqui, Pode ser. as experiências que têm meus amigos de outros lugares não é a mesma que eu tenho aqui. Mas aqui eu nunca me senti estrangeiro. Eu me senti como uma pessoa a mais. Fui bem acolhido, fui bem recebido. As pessoas me ajudaram muito. Eu também entrei assim do jeito de me adaptar às condições novas, né? Porque você chega para um país que não você tem que tratar de se inserir na sociedade. Fui bem acolhido, fui bem recebido, muito bem recebido, as pessoas me atenderam muito bem e deu para mim, eu fiquei apaixonado. Aí deu para mim pensar na forma de eu querer ficar. Ok. Realmente assim, porque vários estrangeiros também falam que o povo brasileiro foi muito acolhedor e isso é realmente muito legal. Outra pergunta, como foi a adaptação em novo país e cultura? Quais foram alguns grandes desafios, ou se é que teve, né? Sempre tem desafios. São culturas diferentes. A gente trata de falar português, aí sai aquele portunhol, que a gente... Eu conheço. A gente fala, então o povo diz, sim, eu estou entendendo você. Ei, eu entendo sua fala. É bom que a gente já sabe que está mais ou menos falando pura coisinha, né? Mas no início, a gente estudava português pelos aplicativos, pelo telefone, YouTube. Mas quando você ia falar uma palavra, já aqui tem uma mudança. Aqui no Ceará, tipo, a gente aprende arroz. Arroz. Quando chega aqui no mercado, você tem que dizer arroz. E ali você estava sabendo o que ele estava falando. Quando você aprende português, aprende que aquele cereal, o nome é arroz. Quando você chega aqui e diz no mercado, não, estou procurando arroz, ninguém sabe o que está procurando. Tem que dizer arroz. Tem mudança, então você está estudando uma coisa e está aparecendo outra. Os números, a vezes eu digo, eu nunca aprendi a dizer 16. 16? Às vezes eu pronuncio de um jeito, o cara pronuncia do outro, eu pronuncio daquele jeito, mas está dando para desenrolar algumas coisas. Ok. Mais uma pergunta. Você manteve contato com alguns familiares ou até mesmo amigos? Com Cuba? Sim, de Com Cuba. todos. Com todos? Eu tenho toda a minha amizade, eu tenho todo no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. A gente mantém todos os contatos. Minha família, nós vinimos primeiro, eu, minha esposa e minha filha. Ela nasceu lá então? Ela nasceu em Cuba. Aqui nasceu o meu filho, o caçula. Eu conheço ele, de estudando na escola. Você estuda em Sonia? Aí vem a Mônica, vem mais eu.
Mas meus sogros e meus pais, eles vieram agora e estão morando na França. É bom ter família. É bom, é por perto, né? Fica mais confortável para nós. E amigos, a gente tem amigos que estão em outros países também, que saíram de Cuba, estão em outros países. Tem amigos meus em Cuba, tem meus irmãos lá em Cuba também. E para concluir, a minha última pergunta a perspectiva da situação do Cuba, você acha que pode melhorar? Cuba melhorar? Sim. Não vai melhorar por enquanto. Meu ponto de vista é que vai piorar mais. Porque Cuba está num fundo do poço, no buraco. Agora, nesse momento, está em uma situação econômica horrível. Agora, nesse momento, por exemplo, você tem energia 4 horas por dia. Energia 4 horas por dia. O ingresso de Cuba é o turismo. Depois da pandemia, o turismo caiu no mundo todo. O ingresso é turismo internacional. Verdade. Porém, A Covid piorou muito a situação mundial. a entrada de dinheiro em Cuba é o turismo. Acabou a entrada de dinheiro. Explorando as vidas dos refugiados de Cuba, fica evidente que a busca por liberdade e melhores condições de vida é uma forma universal e poderosa que transcende barreiras geográficas e culturais. As histórias desses indivíduos refletem a resiliência notável do espírito humano diante de diversidades extremamente desafiadoras, proporcionando um testemunho vivo de como a força da esperança e da determinação pode impulsionar pessoas a superarem obstáculos inimagináveis. Além disso, essas narrativas exaltam a importância da solidariedade internacional e do entendimento das complexas questões geopolíticas que permeiam o tema dos refugiados. Nesse contexto, as experiências dos refugiados nos lembram que por trás de cada história de refugiado existe um ser humano com esperanças, sonhos e a coragem de buscar um futuro melhor para si e para suas famílias. Essas histórias sublinham nossa humanidade compartilhada e reforçam a responsabilidade coletiva de trabalhar em conjunto para construir um mundo mais justo e acolhedor para todos. Portanto, as experiências dos refugiados de Cuba nos deixam com uma mensagem poderosa e atemporal de compaixão, solidariedade e a busca incansável por um futuro melhor.